demitir alguém da família. Não tem a decisão mais dolorida. Hoje eu vim até a sede da RD Saúde em São Paulo para encontrar com o Antônio Carlos Piponzi. E a gente não tinha nenhuma regra escrita, mas tinha um mantra que era a empresa acima de tudo. E esse mantra sempre funcionou. Depois de ver o negócio da família quase desaparecer e ser reduzido para apenas 3 lojas, Piponzi, que jurou que nunca trabalharia no negócio, usou sua visão de engenheiro para salvar o legado. Hoje a gente abre uma loja por dia, né? A gente abre 350 lojas. Esse ano está previsto 350 farmácias, né? Somente e não são franquias, só nesse ano, né? Ele liderou a empresa por 35 anos, orquestrou a maior fusão do varejo brasileiro e construiu um gigante que hoje fatura 47 bilhões de reais e soma mais de 3.500 unidades. Varejo é granularidade, né? Quanto mais você consegue analisar preço, produto, cliente na individualidade, você sempre vai alocar a verba exatamente no ponto certo. Mas o que pouca gente sabe é como ele conseguiu profissionalizar uma cultura centenária, sem destruir a essência, ser o líder do varejo farmacêutico no país. A gente sempre teve um custo baixíssimo de expansão, com uma tecnologia assim muito avançada, que tem até hoje, que ninguém abre uma loja por dia se não tem um nível de assertividade muito grande, né? Quais são os segredos desses bastidores por trás do sucesso? É o que vamos descobrir no episódio de hoje do Diário de um Fundador. Boa! Bem-vindo! Bom, Piponzi, obrigado por nos receber aí. Legal! Conhecer um pouquinho da sede aqui. Bora! Quantas vezes tu ainda vem aqui para essa sede? Eu venho 2 vezes por semana normalmente, tá? As nossas reuniões de conselho, elas são na maioria virtuais, até infelizmente, porque a gente tem conselheiros que moram fora. Legal, sim. E por conta disso a gente tem alguns eventos off-site e algumas reuniões aqui. Mas, por exemplo, a gente tem um comitê de expansão que toda segunda-feira a gente delibera sobre novos sites e tal. E aí eu estou sempre aqui. Comitê de expansão, novas lojas. Exatamente. Quando a gente aprova, exatamente, porque hoje a gente abre uma loja por dia, né? A gente abre 350 lojas. Esse ano está previsto 350 farmácias, né? E não são franquias, só nesse ano, né? A gente está falando de quantas lojas hoje? 3 Hoje são 3.650, mais ou menos. Com 75 mil funcionários. Que loucura. Até o final do ano serão 80 mil. Que loucura. E aí vai, até o final do ano vai estar perto de 4.000 lojas. Acho que 4.000 lojas até metade do ano que vem, certamente. E aqui a gente está num centro administrativo? Aqui na realidade você tem vários prédios, tá? Onde você vai encontrar, você tem os centros de treinamento lá em cima, com a área de gente e cultura. Você tem área de tecnologia, desenvolvimento. Você tem a área financeira está desse lado, jurídica está desse lado. Enfim, você tem o centro compartilhado de serviços, que é uma área bem grande, se você quiser ver depois. É uma área assim que você tem uma noção, tá certo, do tamanho. Aqui trabalham mais ou menos 3.000 pessoas, mais ou menos. A gente está do lado da USP, né, Piponzi? Do lado da USP. Aqui é o portão 3 da USP. E tu é um engenheiro típico. Eu me formei aqui, né? Então, eu, como tenho muita participação ainda na Poli, né, que é a minha escola, sim, eu trago muito Politécnico para cá. Imagino. Só no comitê de expansão tem 3. Muito bom. É uma coisa muito bacana. Inclusive, originalmente, até o que a gente sabe, teu plano nunca foi entrar na empresa da família. Não, nada a ver, nada a ver. Eu fiz engenharia civil e estava fazendo mestrado me especializando em estruturas. Era a época do milagre econômico, teria grandes oportunidades em grandes obras, especialmente a parte de cálculo estrutural. E por um destino aí, eu terminei meu mestrado, terminei os créditos do mestrado, estava desenvolvendo minha tese. E como eu sou uma pessoa bastante expansiva, gosto de gente, tá? Porque me identifiquei tanto nesse ambiente, eu comecei a sentir muito solitário. Meu pai falou, olha, fica lá no escritório. Nós tínhamos um escritório, 7 farmácias na época. Na época, 7 unidades. 7 unidades. E aí de lá eu comecei a gostar, aí fiz a Poli não propicia muito uma formação em negócios, aí eu fiz a Getúlio Vargas, um curso de 2 anos e meio mais ou menos, e fui conectando um pouco o meu aprendizado com o negócio. O varejo era muito primitivo naquela época, era muito pouco profissionalizado, né?
E então eu tive muita oportunidade. Na década de 80 foi a década da tecnologia. Eu tive o privilégio de ser a primeira turma com aula de computação na Poli, a primeira turma, tá? Isso me ajudou muito na década de 80 a desenvolver sistemas de informática para reduzir o ciclo de caixa, reduzir o nível dos estoques e transformar isso tudo em liquidez para a gente poder crescer, né? Mas aí tu estava lá fazendo mestrado, dissertação, uma guerra, eu sei como é, eu fiz mestrado também. Sei. Fiz na Federal do Rio Grande do Sul. Não, mas olha, eu tinha meu orientador, eu tinha tese, se eu escrevi uma página, 2 páginas, foi muito, tá? Foi muito. Tá? E nem tinha inteligência artificial para nos ajudar a escrever não tinha, época, não. Hoje acho que... Tá, mas e aí? Aí tu tava lá, teu pai chamou, foi, enfim, nessa altura. Não, meu pai não me chamou, ele sempre me convidou para fazer a tese lá. Trabalhar lá, trabalhar aqui. Eu me apaixonei. Eu me apaixonei porque exatamente eu vi essa oportunidade, porque os computadores eles ficaram acessíveis às empresas pequenas na década de 80, fabricados aqui. Eram computadores. Pra você ter uma ideia, era com um computador de 1 mega que a gente triplicou a empresa, tá? De 7 para 21 farmácias em 5 anos. E depois veio a automação comercial, que foi um segundo movimento dos computadores no ponto de venda. E a partir daí a gente ainda teve um segundo ciclo de geração de liquidez, né? Porque aí a gente já fechou o ciclo de produto, a compra, a distribuição e a venda, né? E isso trouxe grandes vantagens, não só economias do ponto de vista do atendimento, como também a capacidade ainda maior de trabalhar com nível de estoque. Pra você ter uma ideia, nos 2 ciclos, a gente reduziu de 120 dias de estoque para 30 dias. Caramba! Isso foi muita liquidez, muita competitividade, e a gente começou realmente a ser relevante. Acho que um dos grandes marcos, né, de tudo que tu fez aqui é muito essa digitalização, né? Não, na época não era digitalização, era exatamente a informatização, né? A gente foi meio que pioneiro nisso. O varejo farmacêutico sempre puxou essa automação. Nem estamos falando de digitalizar, mas eu acho que falando do básico ainda, né? Exatamente. Agora, a digitalização já foi feita na outra gestão. Perfeito. A gestão do Marcílio, que foi CEO já nesta nova empresa, porque tudo que eu estou te falando é do tempo de Droga Raia, né? Sim. Que a gente teve a fusão. Mas eu acho que o grande momento foi na década de 90, quando a gente mudou, tá certo, a visão do negócio, resgatando aquela farmácia antigamente, que era uma farmácia de relacionamento e não uma farmácia de simples transações. Eu acho que mesmo a informática, ela trouxe uma logística mais sofisticada. E aí, então, o que aconteceu? O negócio de varejo de farmácia virou meio que um varejo comum. E com isso a gente perdeu aquela essência, sabe, da dedicação ao cliente e tudo mais. Do balcão, do atendimento. Isso, de você, quando tem um problema, ir direto à farmácia. Talvez, senão você, certamente seus pais conviveram com essa época, né? Seja em São Paulo, no seu bairro, seja no interior, conviveram com uma época em que você tinha algum problema de saúde, você ia na farmácia e já conhecia o nome do farmacêutico e tudo mais, né? Sem dúvida. E a gente começou a resgatar essa farmácia nos anos 90, quando a gente entendeu que a primeira farmácia que meu avô fundou e que mantinha esse conceito de relacionamento, tá? Porque o relacionamento é a venda recorrente, claro, né? Além de tudo. Você está jogando a favor da saúde e a favor do negócio, né? E quando a gente resgatou, porque a gente percebeu que aquela farmácia era muito mais rentável, ela tinha o dobro da venda e o quádruplo da rentabilidade, a gente realmente retornou, deu um giro enorme, porque a gente tínhamos 35 farmácias à época, a gente retirou todos os balconistas, a linha de frente, em um ano e meio, e passamos a trazer só jovens de primeiro emprego, hoje primeiro emprego formal na maioria, e desenvolver numa cartilha cultural, que é a cartilha que a empresa tem até hoje, que é uma cartilha de cuidar de gente, de acolher as pessoas, e que hoje ainda tem muitas oportunidades, porque o mercado de saúde hoje está congestionado e a gente vai ter muita oportunidade aí para poder voltar a fazer da farmácia um centro de atendimento, para o primeiro atendimento, voltar a dar uma assistência maior às cronicidades, o que pode prolongar realmente a qualidade de vida. Então a gente está muito entusiasmado também com esse ciclo novo. Voltando para o teu tema do mestrado aí, estava lá trabalhando, né? Sei. Nessa altura teu pai estava comandando a operação, né? Sim. Aí tu acabou naturalmente
Mas não foi aquela coisa assim como tu pratica hoje, né, na transição familiar. Desde o início também não foi assim, né? Eu sei que tu começou no operacional mesmo, né? No Sim, básico, sim, né? totalmente no básico, no operacional. É o que eu falo, o varejo é extremamente primitivo, tá? Eu acho sempre trazendo conceitos, um pouco de negócio da GV para a empresa, né? E então, mais ou menos foi assim, né? E como Agora, é que era a relação? Como foi a relação familiar, a relação com o pai, né? olha, Esse nessa momento. época estava só meu pai, quer dizer, eu tenho dois irmãos que participaram do negócio um pouco adiante. E isso era 1977, era só meu pai no negócio. Meu pai é a segunda geração da empresa, né? Depois o Uhum. meu avô. E o meu pai já tinha, quando ele fez 70 anos, foi 5 anos depois, em 82, ele resolveu e falou: olha, missão cumprida, agora o negócio é com vocês, né? E aí, um pouco depois, nessa mesma época, minha irmã também veio para o negócio, minha irmã é advogada, formada lá na USP também. E meu irmão, que estava numa indústria, uma indústria que nós tínhamos, né? Uma indústria pequena, mas rentável, ele então deixou a indústria para se juntar a nós. E durante 20 anos nós formamos a terceira geração, eu e meus dois irmãos. E Tudo sempre foi flores? eu Foi. diria que a gente tem sempre uma capacidade de alinhamento muito importante. É lógico que você tem discussões, ninguém vive sem, né? Mas nunca tivemos qualquer tipo de confronto. As grandes decisões sempre foram, sabe, mesmo que com divergências, nós sempre nos alinhamos, tá? E eu acho que isso foi um segredo, assim, para a sobrevivência da empresa, porque na transição da primeira para a segunda, que foi do meu avô para o meu pai, ela foi muito traumática, Sim. tá? Porque não tinha definição de regra nenhuma. E meu pai, inclusive, assumiu a empresa, tá? Dos irmãos da minha mãe. E nessa fase seguinte, acho que talvez a gente aprendeu as lições de uma transição mal feita, né? E a gente não tinha nenhuma regra escrita, mas tinha um mantra que era a empresa acima de tudo. E esse mantra sempre funcionou, sempre, sempre. E quando chega no final da década de 90, foi quando meus irmãos eram um pouco mais velhos do que eu, ambos tiveram perda dos seus cônjuges mais ou menos em épocas parecidas, e realmente eles já tinham a visão já não era a mesma, quer dizer, para eles interessaria mais a liquidez do que propriamente a continuidade. Mas aí veio uma quarta geração que acostumou com os almoços de domingo, eu falo com os almoços da minha mãe, que a gente só falava do negócio, e essa geração foi uma geração aí que nos inspirou a continuar, a fazer uma transição para uma quarta geração. E aí fiquei eu à frente de 6 sobrinhos, tá? Meus 3 filhos são mais novos, cada um tem 3 filhos, né? Mas com regras claras de preparação, regras que impunham você trabalhar, concluir o ensino superior, Sim, existe sempre boas tu faculdades. tem todo um protocolo hoje, foram É, aprendendo e acho que tem todo mas uma naquela época regra. a gente teve critérios. Quem queria postular uma posição na empresa da quarta geração tinha que concluir uma boa faculdade, tinha que trabalhar 3 anos fora da empresa aqui no Brasil, Legal. fazer um estágio de 1 ano para conhecer a nossa empresa e depois se internacionalizar. Então essa quarta geração entra já na década 2000. E aí o tema que normalmente a gente encontra, a gente fala muito da sucessão do antes. Uhum. Escolhas, alinhamento entre famílias, aí você tem muitas vezes ciumeiras, É. quem é que vai ser o cara? E o cara, na realidade, continuaria eu à frente da terceira geração com eles, né? Mas o problema é que então não tivemos grandes dificuldades em relação a isso, mas o problema do pós é algo que a gente chama de ambidestria, tá? Gestão de uma ambidestria, Uhum. que é você equilibrar o legado que a gente trazia, a gente tinha mais de 100 farmácias nessa época, com o novo, que eles traziam especialmente do exterior, de fora, na época de internet, época de juros mais baixos, mercado de capitais, já olhando o Brasil, especialmente olhando o nosso negócio. E aí a gente realmente teve momentos difíceis, porque na realidade é muito difícil para um CEO de uma geração receber uma geração nova, Uhum. tá? E dar equilíbrio entre isso, quer dizer, você pode ter uma postura firme de falar, olha, fizemos sempre assim, vamos continuar fazendo assim,
deu certo, Deu certo. ou fala, olha, vamos para o novo, o mundo está mudando. E eu acho que equilíbrio disso, que não é nem uma coisa nem outra, Não, ele é exato. complexo. Quando você fixa na cadeira e fala que é assim, a empresa envelhece e a geração vai embora. Eu acho que fui demais para o lado do novo, porque eu sempre fui entusiasta do negócio, os meninos eram muito competentes. Então a gente antecipou alguns movimentos e realmente a gente, se de um lado a gente construiu um arsenal estratégico extraordinário nessa década de 2000, 2010, de um outro lado a gente também acabou dando alguns passos, alguns tropeções, especialmente quando a gente quis antecipar uma abertura de capital, a gente se endividou, trouxemos fundos em 2008, mas depois a gente foi saindo disso sempre com aquela garra, aquela determinação. E em 2010 a gente abre o capital. E aí Depois de uma tentativa que não foi depois de uma talvez tão bem tentativa executada. frustrada em 2007, e em 2010 a gente abre o capital. E aí foi uma abertura de capital que realmente foi Bem conduzida. gratificante, fantástica, porque realmente a gente teve uma demanda de papéis 10 vezes a oferta. Porque mesmo tendo passado por um período difícil e ainda a empresa estando abaixo do seu potencial, Sim. o reconhecimento do mercado em relação ao nosso potencial de realização, nosso potencial de execução, o management que a gente tinha, a história que a gente tinha, um business plan muito consistente. Eu acho que, e foi numa época, o segundo semestre de 2010, foi numa época em que a gente não teve nenhuma abertura de capital, foi só nossa. Então não é que você fala uma época de janelas abertas, muitas vezes escancaradas, que todo mundo faz IPO e tudo mais, né? Não foi numa época dessas, foi realmente numa época em que não tinha, as janelas estavam praticamente fechadas, né? E isso é uma realização, para quem começa com 7 farmácias, nós tínhamos na época 400 farmácias, né? Então, para mim, eu diria que... E naquela época o roadshow era feito, né? Foram, acho que 120 visitas, alguma coisa dessa ordem, ou 120 investidores 100% visitados. presencial, 100%. Presencial, em Londres, em Paris, em Nova York, na Califórnia. Então, e é hoje indiscutivelmente quando a gente olha a empresa hoje na bolsa, um market cap maravilhoso. Sim. Né? Uma empresa... Ela é líder do varejo em market cap. E, inclusive bem à frente da segunda, terceira. E é um negócio nada fácil, né? A gente sabe quanto o varejo é difícil, quanto o varejo no Brasil né, sofre com margens apertadas, e acho que vocês vêm conseguindo... É um negócio que é de volume alto e margens baixas, então ele tem que ser muito bem gerido do ponto de vista de caixa. Ele pode quebrar no caixa, não é no EBITDA, é no caixa. Sem dúvida. Não é no lucro, é no caixa, tá? É isso. Então tem que ter um olho no caixa, um olho na operação e um terceiro olho na estratégia, tá? E acho que a gente foi muito inovador, sempre, sabe? Essa turma que entrou, essa geração nova, tem sempre uma inquietude pela inovação, né? Então, quando a gente fez a abertura de capital, uma coisa que foi muito importante, a gente mostrava o que a gente tinha do ponto de vista de arsenal estratégico, de plataformas. Eu acho que isso influenciou muito os investidores a comprarem nossos papéis, né? Sim, sim. Só que depois veio a coisa da fusão, né? Eu falei, poxa vida, tô saindo de uma época do endividamento altíssimo, né? Tinha endividamento aí de, sei lá, da casa de 250, 300 milhões. De repente você tá com um caixa de 400 ou 500 milhões. Você fala, agora a gente vai para as cabeças. Agora vamos com tudo. E aí veio a oportunidade de fusão. E a fusão é algo que, quando veio uma oportunidade de fusão... com a Drogasil, né? Porque a gente era muito complementar. A gente era complementar geograficamente, a gente era complementar do ponto de vista de idade do management. Isso foi a fusão com o Drogasil foi um negócio que foi fruto de, olha, fizemos um IPO bem conduzido, temos caixa, vamos para o mercado fazer uma consolidação. Era um sonho antigo? Não. Como que se deu essa... Se deu... A Drogasil, inclusive, era maior. A Drogasil, quando eu entrei, nós tínhamos 7 farmácias, a Drogasil tinha quase 100. E a Drogasil teve um tropeço na década de 90, quando ela quis inovar, aquela coisa de trazer modelos americanos, sabe? O que é bom para fora funciona aqui, e nunca funcionou, tá? Quer dizer, seja as lojas de conveniência que vieram para cá, como o 7-Eleven, que a gente até ficou com as lojas. Sim. Sejam as farmácias que vieram para cá, 5 vezes veio até a CVS americana. E essa coisa de você importar um modelo, importar um modelo do Store, levou a Drogasil quase à quebra, tá? E ela foi resgatada pelo nosso sócio, o Carlos Pires, né? Que teve a coragem de bancar, comprar, ficar como controlador.
Mas nesse período a gente ultrapassou o Drogasil. A gente ultrapassou e foi um período entre 95 e 2005 que a gente estava à frente do Drogasil. Em faturamento, mesmo até com menos unidades, o faturamento por lojas era significativo e maior, então o faturamento era maior. Quando veio a crise do IPO, que a gente tentou antecipar a abertura de capital, tem todo um conjunto de ações que você tenta fazer para melhorar a rentabilidade, que nos fez perder terreno. E a Drogasil, que tinha toda essa dificuldade, ela então se recupera e termina a década. Quando fizemos a IPO, a Drogasil era a primeira rede, não era nem só maior que a gente, era a primeira rede. Um trabalho muito bem executado de 98 até 2010. Quando que se deu a fusão? Então, dezembro de 2010, você imagina, a gente faz a abertura de capital. Como falei, eu feliz com o dinheiro que tinha, crescimento orgânico, nunca olhei crescimento, eu nunca fui adepto a grandes movimentos de liquidez, transformacionais. Eu acho que a gente sempre teve um custo baixíssimo de expansão, com uma tecnologia assim muito avançada, que tem até hoje, tá? Que ninguém abre uma loja por dia se não tem um nível de assertividade muito grande, né? E então o que aconteceu? É que 6 meses depois veio essa provocação, tá? E essa provocação que foi feita inclusive por um fundo que estava conosco, que era o Gávea, tá? Foi feito junto ao Carlos Pires, a conversa começou. Eu diria a você que eu no começo, tá, fiquei frustrado, porque fala, poxa, eu queria realmente dar essa continuidade. É difícil esse momento que você topamos a fusão, tá, pelas complementariedades, mas você de repente parece que você entregou teus filhos, sabe? Seja as filiais, 400 filiais, seja os 10 mil funcionários. É o principal concorrente, vamos pensar no mercado hoje, nas praças similares, ou era uma complementariedade de regiões? Era uma complementariedade de regiões, tá? Porque ela ocupava mais o Centro-Oeste, o Espírito Santo, o interior de Minas. Nós ocupávamos as capitais, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, alguns interiores já de Paraná e tudo mais, o Rio de Janeiro. Então, ou seja, tinha um M&A com um racional espetacular. Um racional geográfico, um racional do management, a idade do management, que o deles já era um management mais antigo, porque o sócio da Drogasil, o Carlos Pires, nunca foi executivo. Então, eram executivos de carreira. E o nosso era executivos de família, mais jovem, bem mais jovem. Então, tinha a oportunidade de fazer essa substituição, essa transição. Tinha também o fato de que o float das duas empresas era muito baixo, cada empresa valia 2 bi. Então, na Bolsa, ainda mais, a gente vinha de uma crise de 2008. A Bolsa, de repente, isso poderia ser algo muito complicado em alguns soluços do mercado. Então, eram racionais. Agora, toda fusão na planilha é uma maravilha. Maravilha. Agora, o que as pessoas esquecem é que existem pessoas no meio de tudo isso, certo? Tá? Exatamente. E isso acho que os bancos também não observam muito, sabe? Eles gostam muito de planilhas, principalmente os bancos, né? Que nos apoiam. É o clássico, que nos apoiaram, é o clássico. É o clássico. E por que, Pipon, se tu comenta que sentimento de perda de um filho? Porque é muito duro, tua vida profissional inteira está lá dentro, eram o quê? 35 anos já de vida profissional liderando uma empresa. Tu estava 35 praticamente liderando, porque mesmo os 5 primeiros anos, meu pai já passava o bastão para mim, já tinha autonomia muito grande. E na prática foram 35 anos como principal líder. E você sente um vazio muito grande, você sente um vazio enorme. Isso porque na fusão tu deixou de ser o CEO automaticamente. Então, eu deixei de ser CEO para ser chairman, mas não existia um conselho. Hoje os conselhos são muito estruturados, ativos, participantes da estratégia. E os conselhos eram meramente compliance, tá? Até que a gente tinha, por ter tido fundos juntos, né? O Family Office da Natura foi o principal acionista nosso, né, de fundos, né? Teve uma parcela do Gávea também, mas o Family Office da Natura foi quem permaneceu conosco por 15 anos, tá? Sempre acreditaram muito no nosso projeto de longo prazo. Então, o que acontece? Na hora que eu passei a ser chairman, a questão é falar, bom, e agora? O que eu vou fazer? Um conselho que tem que ser estruturado. Mas é muito mais esse sentimento, é muito mais porque tu iria sair da liderança da operação. Existe parte disso. Está relacionado à capital. Existe parte disso. O comando, o poder é uma coisa que, de repente,
eu diria assim, principalmente quando ele é conquistado, quando é uma liderança inspiracional como a que eu tive, por começar desde o início, que eu conversava com os meninos de loja, com todo mundo, então sempre tive essa simplicidade, tá? Então, a perda do poder mexe com a gente, a coisa do que eu vou fazer agora, como será a minha vida agora. Sim. Agora, aí você tem que ter um pouco de paciência, um pouco de... Eu pensei um pouco, falei, qual é o grande ativo que eu tenho? Experiência. Então, antes de organizar o conselho, porque o período de 1 ano depois da fusão foi muito complexo, porque até a gente se entender nas escolhas, até porque tinha uma empresa de executivos que normalmente é uma empresa de resultados, uma empresa de família normalmente é uma empresa de valor, construção de valor, uma é mais curto prazo, outra é mais longo prazo, tá? Isso gera conflitos de toda ordem, mais a competitividade interna e tal. Eu consegui me entender muito bem como sócios, o que foi importante, porque a gente travou as ações há 10 anos, tá? Fez um bloqueio de ações para mostrar ao mercado que a gente não estava lá pelo curto prazo. O lock-up de 10 anos, lock-up de 10 os acionistas exatamente, originais. 10 anos junto com a Natura, que colocou, junto com a Natura, que colocou todas as suas ações. Ou seja, uma demonstração para o mercado de que isso não é um movimento financeiro, isso é um movimento muito maior do que isso. Muito maior do que isso. Legal. Então, eu acho que isso foi importante, porque eu acho que o alinhamento ele era obrigatório, ele não era opcional, tá? Isso foi muito bom. Eu sempre convivi muito bem com meus sócios, especialmente mesmo nos momentos em que a gente pensava diferente. Então, é um processo de convencimento, é um processo político que você tem que ter muita calma, muita habilidade, muita paciência, entender que seus pontos de vista não são exatamente todos aqueles que são os corretos, ouvir, trocar. E isso era um processo. Mas, enquanto isso, eu fui frequentando outros ambientes, tá? Que me deram, eu falo que eu tinha 60 anos, a década dos meus 60 anos, dos 60 aos 70, acho que foi a década mais rica da minha vida, porque frequentando ambientes diferentes, tá? Sim. E foi desde o Endeavor, amigos da Poli, IBGC, CLP, tem sigla para Volvo aí, tá certo? Criamos o Instituto para fortalecimento do governo do terceiro setor, um instituto que criamos em 17, temos até hoje. Então, eu acho que a minha vida foi enriquecendo muito o conhecimento, fiz amizade com, acho que a maioria, acho que quase todos os grandes empresários desse país, tá? Talvez do agro eu estou um pouco mais longe, mas realmente eu tenho uma relação bacana, uma relação que contribui, tá? E, ao mesmo tempo, fui estruturando o conselho com comitês ativos, participantes. Passado esse período de uma crise existencial, digamos assim, vamos, né, além das atividades que eu citei, vamos agora trabalhar aí na formação do conselho. E foi uma coisa nova para os meus sócios, foi realmente uma coisa nova. E aí foi um conselho estruturado, a liderança dos comitês, todos eles eu liderava, porque não existiam os comitês, depois que eu fui delegando, criamos, tá certo, juntamos num primeiro momento, 2 anos depois da fusão, juntamos conselho executivo para definição de uma visão estratégica da nova companhia. É lógico que você fala, bom, mas até aí então a estratégia ficou parada? Não, porque a grande estratégia era a expansão. E a expansão, desde o primeiro dia que a gente fez a fusão, eu já estava num avião eu amo isso aí, amo viajar pelo Brasil, olhar todos os sites, carimbar, né? Porque a gente tem toda uma metodologia que os pontos, quando chegam, já tem seus racionais econômicos, já tem a escolha de acordo com todo o ferramental tático que a gente tem. E então já estava no avião com o pessoal também de Drogasil, de Raia, e a gente nunca parou esse crescimento. Então, 2 anos depois, a gente discutindo a visão estratégica da companhia, eu acho que aí sim eu senti que tinha um alinhamento definitivo, não só entre os 2 grupos do conselho, que tem a mesma participação, aliás, é a única fusão da Bolsa que eu acho que tem a mesma participação, e também a relação de conselho com a executiva, né? E isso, então, foi um momento muito importante. E adiante, então, o conselho foi seguindo, né? E renovando, as lideranças sendo renovadas, tá? Procurando sempre, dentro do conselho, ser um conselho bastante ativo estrategicamente, porque os tempos eram outros, eram tempos de mudança. Eu acho que nisso a gente, de certa forma, foi meio que pioneiro. Eu frequentava muito fóruns de presidentes de conselho, tá? Especialmente em BGC.
e sentia realmente que a tendência anterior, que era o compliance, tá, ainda permanecia, tá? E a gente avançava muito em modelo de participação estratégica, trazendo especialistas em cada posição, como um time de futebol, né? Legal. Aliás, eram 11 conselheiros, né? Eram 11 jogadores. Legal demais. Como foi o processo de definição do novo CEO? Como é que foi? Tu te envolveu diretamente? Olha, qual foi o conforto que tu teve para, olha, acho que agora vou sair de campo, da operação, na verdade nunca saiu de campo, né? Pra sair do dia a dia ali. Não, eu, em primeiro lugar, como chairman, que quem promoveu todo o crescimento da empresa, liderou, foi o CEO, o Marcílio, tá? O Marcílio realmente foi essa, então, quer dizer, a contratação do Marcílio se deu um ano depois da fusão, porque no ano de transição o CEO era o CEO da Drogasil e eu fui o chairman. O Marcílio, depois de 12 anos de carreira, nós tínhamos já uma empresa perto aí de 3 mil farmácias, tá? E aí o que eu entendi que era o momento de... A sucessão já vinha sendo preparada, tá? Vinha sendo preparada, o que é importante, a partir do N2, um nível abaixo dos vice-presidentes, você fortalecer essa base para você ter condições de promover e criar vice-presidentes novos. E 2 vice-presidentes foram escolhidos num processo que foi totalmente isento, independente, com mentorias diferentes, com assessments diferentes, e cada um tinha o seu programa de desenvolvimento. E o comitê de pessoas, tá? Não fui eu quem escolheu, o comitê de pessoas recomendou Renato Raduan, e foi, para mim, a maior satisfação é que a gente fez uma sucessão que foi todinha interna. Assim como, não sei se eu comentei, quando a gente fez aquela troca dos balconistas comissionados por jovens de primeiro emprego, até hoje, os 3.600 funcionários de loja, gerentes de loja, entraram pela base. Que legal. Alguns entraram por um outro plano de carreira, que é já para os farmacêuticos formados. Mas eu sempre diria, todos entraram. Categoria de base. Nunca contratamos um gerente na vida, nunca. Você fala, mas como é que você faz no Acre? Transfere quem quer ir para o Acre, esse aqui está credenciado, esse está credenciado. Você vai levar um grupo de 3 lideranças, começa tá? na base, E vai ela ter no vai processo. desenvolvendo a base, e daí que legal. Você tem uma loja acreana. Tu acha que essa é uma... A gente acabou de passar aqui pelas paredes, tem alguns valores da empresa, né? E valores e cultura é aquela coisa que a gente muitas vezes vê só na parede. Olha, você imagina numa... exato. Como que é manter isso com tanta fusão? Olha... Abrindo 300 lojas por ano, toda essa loucura. Como tem sido manter uma cultura bacana, que é um negócio que vocês valorizam sempre? Né? Eu acho que isso realmente é a maior joia que a gente tem, tá? Eu acho que começou de 90, com aquela percepção que a nossa empresa era de cuidar de gente, e se você quer cuidar de clientes, você tem que cuidar dos seus colaboradores, tá? Então, desde que nasceu essa cultura, a gente sempre teve muito cuidado, porque pensa quantas pessoas a gente atende hoje, 1.300.000 clientes por dia, tá? Quer dizer, isso aqui é um negócio assim, não sei quantos Maracanãs por dia a gente atende. Então pensa que cada um deles que está lá, eles têm que tomar decisões, tá certo? As mais variadas, tem que resolver conflitos. 1.300.000 pessoas todos os dias. Todos diariamente. 1.300.000 tickets diferentes. 1.300.000 tickets, exatamente. Supostamente mais de 1.300.000 pessoas. Sim, com certeza. Alguns vêm com o marido, algumas vêm com o marido, tá certo? Então são mais de 1.300.000 pessoas todos os dias. 1.300.000 tickets. 3.600 lojas. Exatamente. Caramba. Brasil inteiro, né? Todos os dias, é uma loucura. Então, essa importância dessa cultura, que é uma cultura de cuidar de pessoas, que periodicamente, a cada 7, 8 anos, a gente sempre renova, revisita, mas você não muda nunca o propósito. O propósito, quer dizer, está sempre presente aquela palavra, cuidamos de gente, tá? Aquilo está sempre presente. De um jeito ou de outro, o cuidar é o nosso, e a gente entende que esse é o grande diferencial do negócio. Se você não for assim, você vai viver de preço. Tá? Você vai querer, a empresa mais enxuta nunca é a empresa que tenha a qualidade que você quer. Não tem, tá certo? Você tem que realmente enxugar, você tem menos estratégia, você tem muito menos olhar de futuro. Então, acho que as coisas se casaram muito, e a importância que a gente dá à cultura. E em 90 foi o primeiro projeto de cultura que a gente desenvolveu, com a Timos, do Ricardo Guimarães. E aquilo foi, naquela época, que eu me lembro, o Ricardo Guimarães, ele é quase que o pai do branding no Brasil. Naquela época, eu lembro que nós e o Grupo Ultra éramos as 2 empresas, isso antes da Natura, antes da TAM, antes da Globo, que foram tudo empresas, Banco Real, empresas que o Ricardo trabalhou.
Em sendo a primeira do Ricardo, acho que a gente foi das primeiras do Brasil também, né? E então a gente teve esse entendimento da importância, tá? Que é o intangível, né? Quer dizer, se você tem uma cultura forte, você tem uma marca forte. Se você tem uma marca forte, as pessoas não vão te procurar simplesmente para economizar 2, 3%, tá? Então, aquilo se transforma em imagem, em saúde para o negócio, em saúde para o crescimento. Mas no final É do muito dia, importante. no final do dia, esse slogan que a gente viu, né? Cuidamos de gente. Tu falou aqui década de 90, tu só talvez formalizou melhor. Sim, sim, isso vai depois. Mas tem uma história que o tempo vai. Na hora que você está, por exemplo, você digitaliza a empresa, você tem um relacionamento físico e tem um relacionamento digital. Na hora que você entra na área de saúde, tá? Hoje a gente fala muito mais em cuidar, quando fala de cuidar de gente, a gente fala muito de promoção de saúde e bem-estar das pessoas. Então, nós já não estamos falando de uma empresa que simplesmente vende o remédio para te curar, mas uma empresa que de repente vai evitar, certo, que você tenha, que você antecipe, tá certo, a sua cronicidade e, consequentemente, o uso de medicações. Então, eu acho que tudo mas isso vem de antes, que... né? Isso vem de antes. A gente está falando aqui agora, talvez tu formalizou na década de 90, mas desde que tu entrou lá na década de 80, com a história do Herculano, com essa história de balcão, com essa história do atendimento... O Herculano era mais um na década de 80, ou seja, o Herculano só me dava trabalho. Por quê? Porque eu, como engenheiro, eu levava um bolo assim de circulares, certo? E ele, teoricamente, era o titular da loja, embora ele não gerenciava a loja. O negócio dele era atender gente. O negócio dele era atender gente, era uma fila de balcão. Quando eu ia para lá, com 7 farmácias, eu era tudo. Então, eu era supervisor também. Eu sei que eram 7 farmácias, eu saía de manhã, quando eu ia visitar farmácias de Santo André, passava por eram 3 farmácias, tinha uma em São Paulo, tinha 2 em São Carlos, e aí chegava em Araraquara para o final do dia. Tinha que esperar a clientela toda, fechava a porta, ainda tinha clientela dentro da farmácia, tá? E aí, na hora que eu ia mostrar toda aquela papelada para ele, ele queria nem saber. Ele queria saber do remédio que estava faltando. Por que não compraram isso? Por que não entregaram medicamento do seu Morgante, do seu Lupo? Então, ou seja, o negócio, ele tinha manipulação, a farmácia dele, tudo era diferente. Só que em 90 a gente percebeu que ele estava certo. Hoje, quando você fala de customer centricity, que é lindo falar disso aí, ele era o precursor disso. Ele é precursor. Fala, pouco me interessa se esse cara hoje vai comprar, se eu vou dizer não para ele, tá? O que me interessa é ter esse cara sempre aqui, tá? Então, aquilo é uma coisa genuína e que vinha do meu avô. Ele tinha uma adoração pelo meu avô. Eu lembro quando, algumas vezes eu me lembro de uma vez que eu estava na farmácia conversando com ele, que ele apontou para o cabide onde meu avô pendurava o avental com lágrima nos olhos. Ele tinha uma coisa pelo meu avô, que era uma coisa assim. Então, por isso que eu digo que eu vivi 4 gerações, que quem viveu com o Herculano 15 anos, convivi com meu pai, convivi com a 3ª geração que eu comandei, com a 4ª que eu comandei, eu diria que eu vivi, por isso que eu escrevi um livro de 120 anos, transitando gerações, eu transitei por 120 anos, né? Então, ou seja, na verdade, todo esse DNA da cultura sempre teve, essa essência sempre teve. Sempre. Desde toda essa história. Desde toda essa história. Agora, ela foi com o mercado deixou de ser aquele mercado de cuidar de gente para ser um mercado com tecnologia, com logística avançada e tal. Passou a ser um mercado que era um mercado muito semelhante ao mercado de roupas, de carros, etc. Eu diria que a gente resgatou. A gente perdeu e resgatou. Isso não fomos só nós, porque essas farmácias começaram a engolir aquelas farmácias do farmacêutico tradicional. Né? O que, de certa forma, não foi bom, tá? Tem um lado negativo, né? Em compensação, óbvio que elas são muito melhor aparelhadas, têm mais produtos, têm preços melhores e tudo mais. Mas eu diria que a gente foi pioneiro em resgatar a cultura do Herculano. Então, hoje o Herculano está lá em cima, tem que falar, você estava certo, é você que estava certo, não era eu com aquele monte de papéis, não era eu. Legal. Mas é, de certa forma, uma junção, né? Com certeza. Da engenharia, do método, a junção da gestão de estoques. Era impossível gerir 3.600 farmácias como Herculano. Como é que eu ia fabricar Herculanos também, tá certo? Impossível, tá? Muito bom. Acho que vocês sempre foram, né? RD sempre foi uma grande referência em tecnologia, em gestão de estoques, em controle do consumidor, né? Enfim, de aparelhar realmente com tecnologia bacana a loja, né? E, enfim, acho que sempre se refletiu em melhor eficiência de estoque, melhor eficiência de caixa, né? Custos menores, melhor alocação de pessoas, enfim. A RD sempre foi pioneira em muita coisa. Precificação, escolha de mix, quer dizer, o varejo é granularidade, né? Quanto mais você consegue analisar preço, produto, cliente na individualidade, você sempre vai
alocar a verba exatamente no ponto certo. Aproveitar que a gente está aqui nessa sala de guerra aqui do time de Eu quero te mostrar, aqui tecnologia. acho que tem um número, onde está o número de clientes que já está sendo atendido até hoje, ou a venda, pelo menos mostrar um pouco disso. Isso aqui Não a vou. gente está falando de farmácias, tá? Então, essas são as vendas das farmácias. 413 mil clientes nesse momento. Ó. Hoje, Até agora. 28. Vai chegar... Não, total de atendimento... Não, isso aqui hoje é 28,5, exatamente, né? Então a gente já vendeu até agora 38 milhões, são o quê? 2 da tarde? Esse é o total de venda, né? 2 da tarde. E 414 mil clientes. Isso no final do dia deve chegar a 1 milhão e 250, 1 milhão e 300, por aí, né? Mais ou menos. Às vezes um pouco mais até. No domingo um pouco menos. Aqui né? o share, o Drogazil tem mais lojas, né? Tem mais pontos. Lojas. Então, o Nordeste e o Norte a gente resolveu crescer com o Drogazil, né? Uhum. Então é algo também... E aqui os atendimentos que é o que tu comentou, né, Jim? Ser muito mais só... Aqui tem uma série de outros gráficos aí que eu não vou pedir para explicar, porque a gente vai ficar louco, mas ó, por aqui acho que você controla os terminais que eventualmente estão parados, acho que controla daqui, né, se não me engano. Se eventualmente tem Esse painel de cima aqui, a gente está falando da quantidade de lojas ativas com TR, nesse momento 3.590. Sei. Ali a gente tem o tempo de resposta do usuário e do cliente, né? Então na consulta de produto, consulta de cliente e o tempo de resposta geral Sei. da transação como um todo. Legal. Um dado interessante, a gente viu aqui alguns painéis de números, baita controle legal. Qual que é o produto que mais vende hoje? Obviamente que são os produtos para obesidade, né? E aí o Moundiaro é o grande líder, tá? E como a empresa está distribuída pelo Brasil todo, o share da empresa chega perto de 50% de venda, ou seja, é um negócio impressionante, né? Isso é uma das vantagens também da gente ter essa capilaridade, porque a gente está em 700 municípios, todos os estados. Para você ter uma ideia, 95% da classe A está a menos 5 minutos da gente, tá? E 87, acho, da B, coisa dessa ordem, está a menos 5 minutos. Esses produtos são produtos consumidos exatamente Classe por A e essas B. classes. Então, isso realmente encontrou uma rede assim, de distribuição que, para os laboratórios, ainda mais agora começa a competitividade com genéricos. O né, genérico agora que está entrando. Então, obviamente, que a gente tem um diferencial muito importante. Provavelmente o que mais vende do ponto de vista financeiro. Volume... Financeiro, volume não sei, não saberia te dizer, porque volume tem muita coisa barata, aí, se você entrar inclusive em produtos avulsos, aí, mas realmente o Moundiaro, agora o preço do Moundiaro é muito elevado, agora tende a cair, mas a gente tem a expectativa de um crescimento de vendas muito grande, tá? A gente olhando outros países, é uma notícia muito boa, a gente ter agora não só uma concorrência maior, por conta da entrada dos genéricos, uma própria entrada dos genéricos, né, que barateia e traz novos... Com certeza. Essa semana até, acho que da MS estava liberando agora, eu acho. Exatamente. Né? A semana já liberou, a Eurofarma tem também já um produto. Então, isso aí agora vamos... O genérico que para nós, no final dos anos 90, eu vivi isso, parecia uma ameaça. O genérico realmente é algo que tem uma margem muito boa para as farmácias trabalharem, porque os laboratórios percebem que eles precisam da farmácia para vender, para distribuir, né? Então... Você vê que tem empresas de genéricos muito fortes aí, né? Nossa, aquela parte dos painéis ali foi muito legal, cara. Que demais aqueles dashboards ali. Muito legais. Muito contadorzinho. Não, você não tem ideia que ano passado você detectar se uma loja está parada, se está com algum terminal parado. Cara, às vezes você ficava... Pô, a loja podia ficar às vezes 3, 4 horas e com todos os terminais parados, tá certo? Aqueles detectam na hora. Pra você ter uma ideia, quer dizer, 12 mil terminais. Eu recebo a venda consolidada às 8 horas da manhã. E a venda final, consolidada. Eu abro aqui, deixa eu te mostrar. Tu olha todo dia? Isso, acorda, a primeira coisa que vou olhar é isso, ó. Que nem o... Vamos ver aqui, ontem, já é fim de mês, né, já não vende tanto, tá? Ontem vendeu 144 milhões, 351 mil, isso foi a venda de ontem, tá? E aqui tem a venda, a parte do Moundiaro, que eu... Essa não pode ser Não precisa ser tão segredo assim, porque se você fizer a conta de baixo para cima, ele sabe que a gente tem um share muito elevado, né? E é natural. Então, você quer ter um share de 50%, monta uma rede no Brasil inteiro pegando a classe A e B essa distância, né? Todo dia tu recebe aí, tu olha, dá uma olhadinha. Não só nisso, como em todas as lojas que têm menos de um ano, que são aquelas lojas que estão em fase de maturação, tá?
porque eu sou muito meticuloso com relação à expansão e esse é o meu expertise. Hoje, a grande colaboração que eu tenho aqui na empresa é naquilo que a gente chama da vaca leiteira, expansão e operação, né? Quer dizer, acompanhando os dois. Então, por exemplo, o Marcílio digitalizou a empresa, agora a gente entra nessa outra fase, que é uma fase de saúde, tá? Em que a gente vai ter outros protagonistas dentro disso, tá? Na gestão do Raduan. Ou seja, cada um teve a sua etapa dentro da empresa, né? A digitalização foi muito acelerada, muito bem sucedida, né? E o Marcílio realmente, desde o início, ele abraçou essa causa de uma forma. Hoje a gente tem 30% da venda é feita por aplicativo. Você pega o aplicativo e pede. Mas desses 30%, mais de 2/3 é retirado em loja. Acho que é 22%. Dos 30, 22, ou seja, 70% dos 30 é retirado na loja. O cara pede pelo aplicativo e retira na loja. Perfeito. O que faz com que a gente não tenha custo de entrega exatamente pela proximidade. Né? Perfeito, pela proximidade. Então, dos 40, vamos arredondar uns 40 bi de venda total, Isso. 30% é app. 30% de aplicativo. Enfim, eu sou apaixonado por essa empresa. Essa empresa, para mim, é parte fundamental da minha vida, tá? Eu vivo isso intensamente. Mas quando a gente fala, a gente tem a fase do desapego, quando a gente sente que a gente não é mais a figura ideal para ocupar uma posição, como foi o caso, né? A gente, quando trouxe 2 VPs para serem, um deles para ser CEO, falei, essa posição de chairman tem a cara do Marcílio. O Marcílio tem um conhecimento muito mais amplo da estratégia de hoje, né? Tem uma certa dificuldade quando você deixa de ser CEO e passa a ser chairman, porque o CEO tem a última palavra, o chairman não tem, tá certo? Então, você tem que educar um pouco como eu fui educado, tá certo? Sim. Mas, realmente, eu tenho certeza que ele vai ser um chairman excelente, né? E nós temos um grupo de controladores, 6 controladores, né? 3 de cada lado, né? E a gente tem sempre uma prévia antes da reunião de conselho para alinhar qualquer votação que nunca existiu, tá? Essa empresa nunca votou nada no conselho, tá? Discute, diverge, mas sabe que tem um caminho só, não tem 2 caminhos, tá certo? Então, automaticamente a gente se alinha, tá? Então, é bacana você ver, porque reuniões nossas são acaloradas, ainda mais família italiana, um fala um lugar do outro, você não levantou a mão, põe a mãozinha na tela, pô. Gesticulando para todo lado. Eles ficam, os nossos sócios não são italianos, tá? Eles no começo ficavam assim, que é isso, cara? Isso aí o negócio lá andava muito na cartilha dos CEOs, não tinha tanta discussão. Sei bem como é a discussão de família italiana. Não, exato. Casa é igual também. Esse processo da família, né? Criou regras muito claras. Como tem sido isso nos dias de hoje com a juventude? Tu acha que essa regra é muito clara, às vezes até da família ter mais... Não é automático que os membros da família assumem, enfim. De alguma forma pode afastá-los desse sonho, desse... Olha, eu acho o seguinte, tá? Esse tema, eu mentoro bastante famílias empresárias, tá? E normalmente a passagem é da primeira para a segunda geração. Para a terceira geração já são menos que sobrevivem, tá? Mas às vezes também da segunda para a terceira, tá? Eu diria o seguinte: primeiro tem assim alguns equívocos, tá? Que primeira coisa de quem vai suceder papai ou quem vai suceder quem está no poder, como simplesmente quem vai ser o executivo, tá? Porque a empresa vem de uma cultura que o executivo resolve tudo. Então, de repente, você enxerga só o papel do executivo e, consequentemente, um único papel, que é o papel do CEO, tá? E aí, muitas vezes, se cria uma ciumeira dentro da empresa. Você, às vezes, tem gente com muito talento que poderia ser absolutamente a liderança da empresa, porque conhece a empresa, gosta da empresa, sonha com a empresa, mas vem aquela ideia de vamos profissionalizar. E parece que profissionalizar é tirar a família. Profissionalizar não é tirar a família. Profissionalizar é você trazer uma consultoria que analise os perfis, faça um assessment de cada um e recomende, olha, esse aqui tem esse perfil, esse tem esse aqui é muito mais para um conselho, é muito mais estratégico, esse pode ter uma vice-presidência de marketing, esse aqui pode, de repente, só exercer um papel como sócio, porque a vocação dele não é essa, tá? E eu acho que tem que ter, então, uma mediação, tá? Para não se cometer esse tipo de equívoco, tá? Porque esse tipo de equívoco é talvez o mais comum, tá? No nosso caso, como eu falei, né? A gente tinha já um alinhamento muito grande, nunca teve essa coisa da ciumeira,
essa continuidade minha da terceira para a quarta era importante, foi importante, porque não tinha uma disputa para uma posição de CEO, tá? Mas acho que a gente teria conseguido conciliar, porque, no fundo, o alinhamento familiar é tudo, os valores familiares, tá? Você tem uma grande organização familiar, se você não tem os valores, não adianta, tá? É isso. Eu tenho uma estatística que, nos 10 anos terminados em 2024, as 20 empresas que mais cresceram na Bolsa, 15 são familiares e 5 não familiares. E as que mais caíram, ao contrário, 15 não familiares, as que mais caíram, e 5 familiares. Né? Então, eu acredito nessa potência que é a empresa familiar. Tá? Porém, é isso, você tem que, as transições de geração, que aliás é o nome do meu livro, Isso. são exatamente o ponto crítico. É o ponto crítico. Tu acha que tu teria feito diferente hoje? Sim, eu teria trazido uma consultoria à época, porque normalmente você discute, a gente estabeleceu regras de entrada, a porta de entrada, mas a gente não discutiu regra de saída, tá? E normalmente isso acontece nas empresas. E é muito dolorido quando você tem um executivo que de repente você fala, olha, não tá legal, não tá bom, nós vamos ter que mudar. E aí é complexo, você fala, é seu filho que vai sair, é seu filho que vai sair. E eu passei por isso 2 vezes, tá? Mas é aquilo que eu te falei, já comentei com você, nós temos um mantra que é empresa acima de tudo. Eu não tive nenhum conflito com meus irmãos. Vivo assim. Minha irmã é minha mãe. Minha irmã é praticamente minha mãe. Ela é 2 anos mais velha, mas é minha mãe. Se eu vou ao dentista, ela vai perguntar se doeu. É mais ou menos assim, tá? Então, eu acho que isso vem dos valores que a gente recebe em casa, tá? Isso é muito importante. Assim como a empresa tem os seus valores, sua cultura, a família tem os seus valores, sua cultura, tá? E agora, quando isso é trazido para dentro da empresa com sucesso, isso é fantástico. E eu acho que isso aconteceu com a gente, eu posso dizer. Liderou a empresa, tu liderou 35 anos como CEO, né? Como executivo. Né? E como CEO, seja de empresa de capital aberto, ou seja de empresa que sempre foi relevante, né? O senhor, a gente fala, eu liderei a empresa por 35 anos, já teve um monte de nome, de Sei. diretor superintendente, diretor não sei o quê, até chegar a CEO, tá? Companhia Abril Capital, enfim. Sim. De qualquer maneira, em toda essa trajetória, a gente, como a principal liderança, está sempre tomando decisões e sempre sendo muito julgados pela tomada de decisões. Algumas mais doloridas, como a gente citou algumas aqui. Eu acho que não tem nenhuma mais dolorida do que você demitir alguém da família. Eu acho que não tem a decisão mais dolorida. Então, quando a gente estabelece regras dentro de uma empresa, é importante que a gente define isso também, que a gente esteja preparado. E não é porque a pessoa saiu que ela é incompetente. Às vezes é porque ela não está alinhada com o trabalho. Então, você fala, qual foi o arrependimento? Se tivesse trazido a consultoria para estudar perfis, talvez a gente não teria tido saída dessas pessoas. Talvez essas pessoas estivessem num conselho nosso, alguma coisa diferente, né? Então, porque elas têm o direito a exercer algum papel, que seja o papel do sócio, que é a última instância, que é um papel importante. O sócio tem grandes decisões que tem que passar pelo sócio, né? Mas eu acho que então eu teria feito diferente isso, eu teria trazido uma consultoria, tá? Então, mas eu acho que de toda forma a gente, né, entre o que aconteceu por aqui, aquilo que aconteceu no pós-fusão, a coisa da perda da ambidestria, a coisa de repente sempre muito para a inovação, você tem um endividamento grande que nos colocou em risco. De toda forma, uma empresa que abre o capital, como a gente abriu com 400 farmácias, depois faz a fusão que fez, as lideranças de negócio hoje, todas as áreas de negócio são todas que vieram da Raia, né? Agora vem mais a parte de compliance, né? Finanças, jurídico. Ficou por 12 anos esse time, tá? Mesmo agora continuam, mas em outras posições, tá? Alguns vieram para o conselho, 2 vieram para o conselho. Então, acho que realmente não posso dizer que foi, eu diria, teria feito diferente, tá? Mas, se eu chegasse no mesmo lugar, teria sido uma vitória igual. Entre erros e acertos, exatamente. Estamos aí na... Muito boa, ótima resposta essa aí. Gostei, adorei essa. Dentro de toda essa vida, né? Enfim, aqui dentro, aqui na RD, quando a coisa apertava de verdade, né? Quando faltavam respostas, tinha alguém alguma pessoa, enfim, algum mentor, você que tu ligava para Era sempre pro meu pai. Sempre pro pai. Meu pai viveu essa empresa intensamente até morrer. Ele foi sábio em falar, deixa a gestão, mas ele nunca se afastou, ele não tinha nenhuma interferência, até porque
ele viveu aquela época do varejo que não tinha tecnologia, não tinha, era um varejo muito informal, né? Mas qualquer comemoração ou qualquer choro era com ele que eu tinha. Ele foi uma figura muito importante. Quando meu pai, perdi meu pai em 2004 e senti muito. E olha que ele não foi um pai muito próximo na minha juventude. Meu pai eu sou um baby boomer, né? Então, o baby boomer normalmente o pai passou pela guerra. Meu pai perdeu a mulher na guerra na Itália. Meu pai era italiano e veio para o Brasil. E meu pai é um cara afetuoso, carinhoso, amigo. Não é como eu fui com meus filhos, talvez, ou como meus filhos são com os dele, que às vezes hoje é exagerado demais, né? Mas era uma coisa de disciplina muito grande e um certo afastamento. E acho que quando a gente se tornou sócios, acho que a gente realmente tinha uma aderência muito grande. Agora, depois disso, quando vem uma outra geração, eu diria que a solidão, de certa forma, se abate, porque essa geração tinha uma visão que era diferente, era muito mais do lado da inovação, como eu falei, né? Sim. E aí você se sente um pouco só em algumas tomadas de decisões. E aí essa é a dificuldade no CEO. Você olha para a parede e fala, e aí, o que eu vou fazer? E Né? aí? Como foi aquela época do endividamento elevado que eu falei. Claro. Mas óbvio, todos parceiros, mas nenhum que você fala, Porque também eu perdi meu irmão em 2012 na fusão, né? Mas meu irmão já estava afastado do negócio, né? Não era um ombro como meu pai, não era, tá? Porque meu irmão quis se afastar mesmo do negócio, se afastou bastante. Meu pai nunca se afastou. Meu pai morreu, ele estava no hospital, ele queria ver a venda. Queria que eu levasse a venda para ele lá, loja a loja. Loja a loja. Nós tínhamos o quê? Quando ele morreu, umas 150 farmácias, loja a loja, ia lendo para ele, cara. Ele numa lucidez incrível, aos 92 anos. Para a gente é uma alegria muito grande contar contigo aqui como embaixador do B55. Sim. E a gente fala muito aqui, né, no B55 que o empreendedor, ele, de fato, como tu comentou, o CEO, o fundador, ao longo a gente vai crescendo, a gente vai ficando, por vezes, isolado, né, por vezes solitário nessa... É uma questão complexa. Exato, né? E aí, sozinho nessa tomada de decisão que se torna cada vez mais complexa. Sim. Né? Acho que muito do que a gente se propõe a fazer é isso, né? Aproximar empreendedores que já, eventualmente, já estão nesse degrau acima, enfim, que tem, né, uma construção de algo muito relevante, aproximar de outros empreendedores para encurtar essas distâncias, né? E a gente ter um apoio ali para tomada de decisões mais assertivas, né? Então, é muito bacana isso que tu está comentando, que a gente tem vivido aqui, né? Eu me realizei muito nessa fase de chairman, né, porque em paralelo eu fui desenvolvendo minhas atividades. E no fundo, quer dizer, hoje o que eu sou, como eu penso minha vida, tá? A parte da minha vida particular, que eu gosto muito de viajar, e enquanto eu tenho saúde, principalmente para lugares mais longínquos, eu gosto muito de conhecer o mundo, eu conheço bastante. Mas o meu tempo ele é muito dividido entre a empresa e todo o trabalho pro bono que eu faço de mentorias a jovens, famílias empresárias, empreendedores, executivos e terceiro setor, que nós temos no Instituto, as lideranças, a governança, e tudo isso eu faço no meu escritório particular. E isso é uma troca que, além de promover o bem, tá? Ela tem uma coisa muito bacana, que a gente bebe disso. É uma troca. Exato. Tá? É uma troca efetiva. Você se atualiza com relação à cabeça desses jovens, você evita erros do empreendedor, isso é o mais comum. Empreendedores muitas vezes são aceleradíssimos, tá? Evita erros de famílias que estão, principalmente aquelas que estão em transição. Então, eu acabo sendo muito convidado também para ir nessa empresa, com toda a boa vontade do mundo, tá? Então, eu tenho uma vida muito rica nesse aspecto, sabe? Então, eu diria, até hoje eu estava com alguém no meu escritório, né? E também, muitas vezes, até um ex-funcionário daqui, nossa senhora, agora mesmo a gente vendeu a Forbill e 2 diretores aí que eu diria, sei lá, eu tô abraçando, tá certo? É sempre assim, tá? Não tem ninguém chorando também, tá? Então, enfim, para mim esse trabalho faz parte da minha vida e cada vez que eu vou no meu escritório eu adoro. Assim como eu gosto da empresa, adoro a empresa, tá? Mas é uma forma de você ir desapegando e você não ter aquela coisa de ser dependente da empresa. Isso é um perigo, porque você daí tem aquela coisa de relutar em sair de uma cadeira quando você tem que sair, tá? Foi o meu caso. Eu, como chairman, falei, Marcílio, você é chairman muito melhor que eu hoje. Há 5 anos atrás, não, mas hoje sim. Então, vamos ter Marcílio aqui. Tem alguma coisa que tu sente falta da época de CEO, né? Enfim, com toda uma rotina pesada, tem algo que... Tem. Eu, na época de CEO, eu era muito próximo das lojas, tá? Hoje eu sou próximo das cidades, né? Dos pontos que a gente vai
carimbar, né, vai chancelar, mas eu sinto muita falta dessa proximidade das pessoas. Hoje as pessoas já têm uma distância já maior, a maioria entrou, tá certo, de loja, já entrou depois, embora eu sou muito reconhecido em loja por outros motivos, às vezes, sei lá, ou uma matéria aqui, uma matéria lá, uma entrevista, mas eu sinto muito falta desse calor. Pra você ter uma ideia, eu inaugurava todas as inaugurações que a gente tinha, ou quase todas, tá? Eu marcava sempre quarta de manhã ou sábado. E ia todas as inaugurações, e a gente tinha rituais de inauguração, de reunir as pessoas, de colocar uma música e, de repente, anunciar o nome de todos os funcionários presentes, sempre colocando, Legal. adjetivando cada um deles, tá? Tinha uma coisa do grito de guerra, uma emoção muito grande, isso aí era uma coisa... E ali estavam presentes os pais dos funcionários, estavam presentes... Esse calor, assim, eu sinto muita falta. Você imagina um sábado que todo mundo tira. Às vezes eu me lembro de ir de carro para Jales. Jales são uns 550 quilômetros daqui, tá? Ou de repente você vai de avião até Araçatuba e anda mais, sei lá, 2 horas para chegar em Andradina, tá? E no Paraná, eu me lembro uma vez que o voo era para Londrina, ele foi para Maringá, e a inauguração era em Londrina, era em Umarama, sei lá. Eu sei que eu fiz a inauguração, em vez de fazer 9 horas da manhã, foi 5 horas da tarde, sei lá como eu voltei, tá? E então eu sempre fui uma pessoa... Às vezes, até hoje as pessoas perguntam quando eu estou viajando, falam, mas você vai inaugurar loja? Você vai inaugurar loja? Eu deixei esse papel assim, foi um corte. Assim que eu passei a ser chairman, eu falei, não, eu vou confundir papéis se de repente eu estiver aqui. Isso eu sinto bastante falta. Acho que a RD, né, Piponzi, sempre foi uma referência no varejo brasileiro, no varejo farmacêutico nem se fala, Sim. seja por inovação de tecnologia, seja por inovação de modelo de negócio. Não é só números, né? Não são os números obviamente que são os melhores talvez do setor. Eu acho que os números, de toda forma, a gente olha a construção do legado. Eu digo a você com toda franqueza, eu te falei que eu olho a venda todo dia. Agora, o valor da ação, acho que eu olho, se olhar uma vez por semana é muito. E é propositalmente, para não me deixar influenciar, porque o que o mercado olha são aqueles movimentos de curto prazo. A grande maioria dos nossos investidores são todos de fora do Brasil. 95% do float nosso é tudo investidores estrangeiros que apostam no longo prazo. Apostam no longo prazo. E 4% só do nosso float é que é de fundos ou de instituições brasileiras, tá? Hoje a empresa cada vez se posiciona mais como uma provedora de saúde, né? A gente deixa de ser aí um negócio somente de varejo, de loja, de medicamento, enfim. Tu entende que esse é o novo... Tu entende que essa é a nova rota da empresa? Olha, uma rota de RD Saúde, né? A gente, um rebrand, inclusive, né? Exatamente, o rebranding já mostra isso, tá? A questão é a seguinte, quer dizer, o envelhecimento está congestionando a saúde no mundo inteiro, não é só aqui. Não é só aqui que muitas vezes você fica 9 horas numa espera no hospital ou 2 meses à espera de uma cirurgia, tá? Isso é na Inglaterra, isso é na França, isso é em todo lugar, tá? E eu posso dizer com segurança isso, tá? E o que acontece então? Você vai sobrecarregando um sistema de saúde público, o SUS, que é um sistema excelente, tá? Mas que na hora que começa a ser sobrecarregado, vai perdendo qualidade, vai perdendo eficiência. Ao mesmo tempo, você sobrecarrega também hospitais e você aumenta o custo dos hospitais, consequentemente o plano de saúde se torna mais caro, as pessoas saem do plano de saúde e vão para o SUS. No meio de tudo isso passa o primeiro atendimento, que muitas vezes naquela fila do SUS, você tem uma pessoa que está com uma dor de garganta à frente de uma pessoa que está com tumor no cérebro, tá? Então isso é uma oportunidade enorme para a gente falar, a saúde tem que estar, a gente tem que voltar a ser um centro de saúde. Agora, a forma, quer dizer, acho que a pandemia acelerou muito isso. Hoje, por exemplo, vacinas, testes, é uma coisa que a gente é bem forte, mas a coisa não vai parar por aí, nem está parando por aí, tá? Acho que uma das coisas que a gente tem um grande potencial com o nosso banco de dados é realmente acompanhar os pacientes crônicos, tá? Fazer com que eles tenham uma qualidade de vida melhor ao longo do tempo, diminuir a utilização do hospital, porque um doente crônico, quando realmente não cuida da sua cronicidade, vai ser um custo enorme para o sistema, né? Então, eu acho que a gente vê uma grande oportunidade e a gente caminha a passos, quer dizer, hoje a gente está olhando, tá certo? Quer dizer, testes, vacinas já são uma realidade muito forte, acho que a gente depois, se eu não estou enganado, depois do sistema público, acho que nós somos os maiores aplicadores de vacina do Brasil. Tenho quase certeza, tá? Que legal. Idem com teste e tudo mais, tá? Primeiro atendimento é uma coisa que a gente já
já tem uma capacidade de dar informações ao farmacêutico. Veja bem, a gente tem 15 mil farmacêuticos. A gente tem uma escola de farmacêutico aqui dentro que já tem 350 alunos, tá? Você fala, como é que essas pessoas não são capazes de dar um primeiro atendimento? Sem dúvida. E muitas vezes a pessoa está com uma tosse, vai lá no hospital, além de gastar um dinheirão, espera não sei quanto tempo, congestiona o sistema. Então, o primeiro atendimento é algo importante. Poderia também. resolver mais rápido, perto de casa. Muito mais, muito mais. Já sai com o medicamento certo. Você tem o tema também de ser agir no meio, agir dentro do sistema, tá certo? Para diminuir a sinistralidade, tá certo? Propiciando, acompanhando tratamentos, isso dentro das empresas. Nós temos convênios com mais de 1.000 empresas, tá? E que é só para venda de medicamentos. Você pode realmente ter esse tipo de serviço, tá? Então a gente vê muitas oportunidades dentro disso. Certamente com o tempo a Anvisa, a telemedicina, exame laboratorial, cada vez mais você vai ter a farmácia como um ponto de saúde, tá certo? Então a gente aposta nisso, mas caminha de acordo, não é um movimento tão rápido quanto o da digitalização, não é, tá? Mas a gente avança nessa agenda também. De toda essa história de mais de 120 anos, já tem um legado absurdo para a sociedade. Sim. Mas quando já está passando os teus 70 anos, Sim. daqui 10, 20 anos, quando olhar para trás, o que é um legado que tu acha mais bacana que tu gostaria de ter entregue para o país? Eu acho que o legado que para mim me dá mais orgulho é pensar na quantidade de jovens que a gente inseriu no mercado de trabalho. Num país em que é tão carente, tá certo? A entrada se dá normalmente por uma via informal, muitas vezes com práticas ruins, muitas vezes sem a possibilidade de você se desenvolver, tá certo? Tanto numa carreira como também nos seus estudos, tá? Então, se a gente pensar que hoje a gente tem 75 mil funcionários, você pensar a cada ano a gente já incrementa pelo menos 350 vezes 20, é coisa de 350 vezes 18, é uma coisa, algo em torno de 5, 6 mil funcionários, tá? E fora a rotatividade, que é natural, quer dizer, o varejo tem uma rotatividade no início, na parte inicial muito grande, mas esses jovens, eles saem já com uma cultura desenvolvida do ponto de vista do que é a organização de uma empresa, o que é uma empresa formal, o acolhimento dele, os primeiros treinamentos dele já são importantes para ele, de repente, ter uma outra passagem. Eu sempre falava nas inaugurações de loja, olha, a empresa não te promete, tá certo, o paraíso. A regra aqui é bem clara, tá? Nós, empresa, temos obrigação de, quando vocês saírem, estarem melhor do que vocês entraram. E vocês têm a obrigação de deixar a empresa melhor que encontraram. Seja 6 meses que vocês fiquem, 1 ano, 10 anos, 20 anos ou 100 anos. Normalmente se promove, pega um diretor e fala, ó, esta pessoa que é uma em não sei quanto, começou aqui embaixo, hoje ela é vice-presidente. Não, sempre fui muito, muito claro, tá certo? É um jogo de mão dupla, muito claro. Então, você fala o grande legado, o meu grande orgulho, que a gente tem orgulho por tudo isso, né? Tá presente no país todo, tá perto de comunidades, você tem o Brasil, nós temos 75 milhões de clientes a menos 5 minutos, ao todo são 75 milhões. Isso é sabe, você está presente em todas as comunidades, e se você tem os níveis de venda que a gente tem, é porque você tem uma oferta de valor que é interessante, tá? Não é? Muita gente às vezes fala, tem muita farmácia e tal. Ué, porque tem demanda, as pessoas procuram. E quando você fala, por que a gente tem volumes tão maiores que a nossa concorrência? São bem maiores, né? Mesmo tendo essa quantidade de farmácias. Tem lugares que os faturamentos são menores, no interior do Piauí, do Ceará, do Maranhão. Então, para mim, estar presente em tudo isso, o tamanho da rede é fantástico. Eu olhar uma sede como essa, para mim, sabe, me dá um orgulho. Quando eu comecei, não tinha um centro de distribuição, era uma sobreloja na Praça João Mendes, tá? Em tá certo? E eu tinha horror só do cheiro de medicamento quando nas férias eu tinha que escriturar livro do CMS que meu pai mandava de CM na época, tá? Pedia para escriturar ou falava para fazer um estágio assim, né? Então você fala daquele negócio que eram 7 farmácias, não tinha um centro de distribuição, a própria marca, ela tinha a farmácia Rainha Araraquara, mas o resto era Droga Pan, né? Uma farmácia, uma marca que meu avô criou, porque não queria que fosse raia fora do interior, né? E você fala, tudo isso criado, assim, a gente tem muito orgulho por esse legado, mas para mim, talvez o ponto principal é o que eu te falei, olhar e ver essa quantidade jovem que deve passar de 500 mil, certamente, que a gente inseriu no mercado de trabalho. Então, isso é
Meu motivo, assim, de Sensacional. muito orgulho. Sensacional. Muito legal, muito Tá bom? legal. Bom demais, Pipons. Foi um prazer imenso estar contigo aí. Legal. A Valeu. bela história. Valeu. Obrigado. Vai ser muito bom aí poder contar bom. essa história aí pra turma. Legal.